Olá, tudo bem com você? Eu espero que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Epístola aos Romanos. No vídeo anterior nós fizemos uma breve introdução sobre o que é carta, o que é epístola, e agora você, sabedor de tudo isso, vamos agora analisar esse gênero literário que se chama epístola. A Epístola aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e a gente começa com um versículo do próprio Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Maravilhoso para a gente começar a pensar sobre essa epístola é que nós fomos justificados. Cristo nos tornou justo pelo seu sacrifício à medida que nós cremos, pela fé. E com esse sacrifício, com essa justificação, aí sim nós temos paz com Deus. Nós voltamos à comunhão com o Senhor nosso Deus, pelo sacrifício de Cristo, pelo acesso que ele abriu de volta para o Pai. Então, é firmado nessa palavra que nós vamos pensar sobre a Epístola aos Romanos. É claro que a gente vai fazer um resumo da epístola, né? Essa epístola é a epístola mais completa que o apóstolo Paulo escreveu, a mais longa também. Então nós vamos pensar algumas coisas sobre essa epístola. Espero que esse pensamento, esse resumo sobre a epístola te anime a estudar essa epístola mais a fundo, a ver realmente o que ela traz de ensinamentos. E são ensinamentos maravilhosos para os nossos dias também. Uma breve introdução sobre essa epístola é que ela foi chamada de alguns nomes. Ela foi chamada de a Constituição da Fé Cristã, o Evangelho segundo Paulo, a Catedral da Doutrina Cristã. Martinho Lutero a chamou de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Devido à importância dessa epístola, devido aos tratados, às normas, às doutrinas que Paulo ele vai elencar aqui nessa epístola, a gente tem um trabalho estupendo, maravilhoso desse apóstolo e que fica de legado para cada um de nós. A lógica, a sequência, o alcance dessa epístola, ela se torna o verdadeiro padrão teológico do Novo Testamento. Ela é muito completa. Então, ela apresenta a salvação de Deus de forma fundamental, lógica, vital do ser humano, profunda e sistemática. Ele sistematiza isso, ele divide isso de forma a nós termos um melhor entendimento daquilo que ele está falando aqui para todos nós. Falou a época e fala a nossa época também, porque lembra do primeiro vídeo onde nós falamos de princípios, e princípios são atemporais, então eles passam pelas épocas. Romanos também ele fornece uma estrutura teológica muito interessante para a compreensão de toda a mensagem cristã. Então é uma obra muito completinha, muito boa de se estudar, traz um ensinamento maravilhoso e a gente vai fazer esse resumo aqui para entender um pouco mais e para motivar você a estudar essa carta mais profundamente. Não fique apenas nesse resumo. Estude, porque a Bíblia ela foi feita, foi escrita para ser estudada, meditar na palavra de Deus. Não apenas uma leitura rasa e superficial, mas é preciso entrar nos meandros. Claro que com a direção do Espírito Santo, sem ele, não dá para entrar realmente na mensagem que é espiritual, que foi inspirada por Deus e hoje é iluminada às nossas mentes. O tema dessa carta, a gente
pode dizer que tem a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados, pela fé e pelo poder de Deus. Então essa carta basicamente vai tratar sobre isso, a justificação dos pecadores. Paulo vai falar muito dessa questão que nós fomos justificados pela fé em Cristo. Vai responder as perguntas como pode uma pessoa ímpia, uma pessoa impura, ser justificada, se tornar justa. Essa carta vai responder essa pergunta. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a igreja em Roma. Falar um pouquinho sobre essa cidade, a cidade romana da época, no primeiro século. Essa cidade era a maior cidade da época, era maior do que Atenas, Alexandria, Antioquia, grandes centros culturais, filosóficos e de território. Então, Roma era maior do que elas. Essa cidade, esse império romano, dominava as questões políticas, sociais, militares, comerciais e também religiosas. As pessoas saíam de suas cidades e iam para Roma. Com isso, levava na sua bagagem as suas religiões, as suas crenças, os seus costumes, suas culturas, e ficavam ali em Roma por conta do grande centro comercial que era Roma. Seu território era muito extenso, incluía todas as regiões da fronteira do Mar Mediterrâneo, os países antigos do Oriente Próximo e Médio, e a Bretanha e as partes noroeste da África. Então tinha uma extensão territorial muito grande. Possuía, com isso, imensa riqueza. Roma era bem administrada. E ela tinha muitos bens, muitas riquezas. E grande parte dessa riqueza vinha da grande quantidade de escravos que Roma tinha. Escravos domésticos que faziam dela uma potência na questão financeira. Proporcionava isso a Roma. Para vocês terem uma ideia, durante ali a era cristã, o primeiro século da era cristã, a gente está falando nesse período, Roma tinha cerca de 1.500.000 pessoas habitando na cidade, dos quais 800.000 pessoas eram escravas. Mais da metade da sua população eram escravos. E esses escravos serviam como benefício aos seus senhores e enriquecia a cidade cada vez mais. Roma assimilou boa parte da cultura e religião dos outros povos. Por quê? Como um grande centro, as pessoas saíam de suas residências e iam para Roma. Chegando lá, como eu falei, levavam na sua bagagem as suas questões religiosas, os seus deuses, suas crenças, seus costumes, e iam criando uma nova cultura para Roma. Roma não era uma cidade de uma cultura única, mas essas muitas pessoas que iam chegando iam também colocando ali, imprimindo ali um pouquinho das suas culturas. E Roma ficou uma cidade assim bem diversificada nesse sentido. A língua original era o latim, mas o grego era mais falado. Depois do terceiro século, a gente está falando aqui do primeiro século, depois do terceiro século, lá para o quarto século, aí sim que o latim substituiu de vez o grego. Mas para nós aqui, o grego ainda era a língua majoritária. Essa administração muito bem feita de Roma, embora tivesse muitos escravos, mas eles administravam de certa forma bem a cidade, eles traziam uma certa paz chamada Pax Romana, que era muito falado na época, porque o império ele não deixava as regiões que ele dominava haver nenhum tipo de confusão, briga, problemas. Eles logo abafavam e traziam uma paz humana. Era o que eles podiam fazer. A verdadeira paz só Jesus pode trazer. Mas era um império bem administrado. Então o cristianismo também se utilizou disso para poder ter um crescimento. O cristianismo ele cresce livremente ali em Roma por conta dessa paz, por conta de nenhum impedimento das religiões. Então o cristianismo ele começa a crescer nessa cidade também por conta dessa paz humana. E aí o cristianismo vem trazer a paz plena, a paz de Cristo. Como se formou a igreja ali naquela localidade, naquele império?
Paulo e Pedro, eles terem sido mortos em Roma, segundo a tradição. Clemente de Roma, por exemplo, um historiador da época, ele vai falar que Paulo e Pedro foram mortos em Roma. Não é provável que nem Paulo e nem Pedro criassem a igreja ali em Roma. Essa igreja, ela não surgiu pelas mãos de Paulo e nem de Pedro. Muito provavelmente também nenhum de outros apóstolos. Essa igreja, ela se forma automaticamente através de judeus que iam até Jerusalém para participar das festas. Né? As duas maiores festas eram da Páscoa e do Pentecoste. A gente vai ver em Atos 2:10 mencionar que existiam romanos ali na festa de Pentecostes. Então é bem provável que essas pessoas, em contato com o cristianismo ali em Jerusalém, quando voltou para Roma, voltou para sua terra, pudesse ali criar uma colônia. Um cristianismo começou a surgir a partir dessas pessoas que tiveram contato com a fé em Jerusalém. Claro que isso não é certeza absoluta, mas é o mais provável. Um escritor do quarto século chamado Ambrosiaster, é isso mesmo, membro da Igreja de Roma, ele escreveu que a igreja nasce sem qualquer trabalho de um apóstolo ou milagre, com um caráter até do judaísmo, né? Porque eles eram judeus, tiveram contato com a fé cristã, mas não tiveram ensinamentos mais profundos sobre essa fé e acabaram meio que fazendo um cristianismo mesclado com o judaísmo, né? Com as práticas judaicas, que era o que eles conheciam. Então, em Atos 2:10, como eu falei, fala que de romanos em Jerusalém na ocasião de Pentecostes. Durante o primeiro século, havia uma colônia de cerca de 40.000 judeus em Roma. Então, provavelmente, algum judeu que se converteu volta a Roma e ali funda a igreja cristã em Roma. A composição dessa igreja era uma composição basicamente, majoritariamente gentílica, né, de gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não-judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram denominados gentios. Isso você vai ter uma noção lá em Romanos 11:13. E de uma minoria judaica. Paulo menciona alguns nomes também lá em Romanos 16, de 3 a 5. Mas basicamente era uma igreja gentílica, de gentios. A autoria a gente sabe que foi o apóstolo Paulo, praticamente certo entre todos os estudiosos e historiadores. O próprio Paulo ele vai escrever essa epístola, mas na verdade ele dita essa epístola, como nós vimos no primeiro vídeo, e um amanuense escreve, um escriba. Esse escriba a gente encontra em Romanos 16:22 menção do nome dele, Tércio. Tércio ele foi esse amanuense, esse escriba de Paulo, que possivelmente era membro da igreja em Corinto, onde a epístola foi escrita. Então, essa epístola, há uma variação de data entre os historiadores, mas entre 56 e 58 da era cristã, essa epístola ela foi escrita por Tércio. Ocasião da epístola. Paulo, ele desejava ir a Roma, porque ele queria falar à igreja, ele queria que a igreja o conhecesse e saber também que ela era conhecida por ele. Porque em Romanos 1:8 a gente tem essa ideia. A igreja já era conhecida, as pessoas já falavam dessa igreja em Roma. A escrita da epístola foi feita de Corinto, onde Paulo estava ali levantando uma oferta para os cristãos pobres de Jerusalém. Enquanto Paulo estava levantando essa oferta para os cristãos, e ele dita aquela carta para Tércio escrevê-la, e ele teria que passar por Jerusalém antes de chegar a Roma. Ele passando por Jerusalém, ele já imaginava que ele teria que levar oferta para Jerusalém. E em Jerusalém, ele é preso. Houve aquela confusão em Jerusalém e ele é preso. Dali, ele vai parar em Roma, né, através
daquelas viagens conturbadas que teve até chegar em Roma. Essa epístola, ela foi levada, ela foi confiada a Febe, né? Uma mulher que servia na igreja de Cencreia. Cencreia era uma localidade próxima a Corinto. Ela não só servia na igreja de Cencreia, como era auxiliar de Paulo, né? Ajudou muito Paulo. Isso está registrado lá em Romanos 16, 1 e 2. Então agora nós vamos passar para o propósito dessa epístola. Nós já dissemos que Paulo queria se apresentar aos irmãos de Roma, queria vê-los, né? Queria conhecê-los, queria revelar para eles o seu ministério entre os gentios, para que eles soubessem que ele foi designado para pregar o evangelho para os gentios, não só para os gentios, né? A gente sabe que o ministério de Paulo é de uma forma ampla, mas basicamente para os gentios. E o desejo de estar com eles, para compartilhar algum dom, isso está lá em Romanos 1, 11, 2, e para também ser confortado por eles, né? Se alegrarem juntos. É muito bom ver essa disposição de uma pessoa que quer estar junto dos irmãos, que quer compartilhar a fé, que quer compartilhar a palavra, que quer compartilhar um dom espiritual que Deus deu. Isso é maravilhoso na igreja, porque um traz a palavra, outro traz um louvor, outro traz a oração. Então cada um compartilha um dom que Deus dá. E isso junto forma-se a igreja. Maravilhoso pensar na igreja desta forma. Essa epístola tem um propósito também de revelar a eles o seguinte: Paulo estava atento ao que estava acontecendo em Roma. Paulo sabia dos problemas que eles estavam enfrentando. Problemas esses que eram comuns em algumas igrejas. Alguns dos problemas que eles estavam enfrentando era a liberdade cristã e o antinomianismo. Nome diferente, né? Antinomianismo. Anti, né, seria ausência e nomos aí de leis, ausência de leis. Só que o grande problema é que falar de liberdade cristã não exclui a ausência total das leis. E aí, a falta de equilíbrio nessas coisas que gera problemas para nós. O cristão ele é liberto por Cristo. A gente não vive mais sob a lei do Antigo Testamento, mas existem leis morais que nós precisamos cumprir. E o antinomianismo, ele exclui até mesmo essas leis morais. E aí fica muito difícil, né? A grande questão do ser humano seria esse equilíbrio. A gente muitas vezes pende para um lado mais e depois pende para o outro menos, né? Ou para mais ou para menos. Mas o ideal do ser humano seria a gente encontrar esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, inclusive na fé. Então Paulo estava atento a essas questões e escreve também sobre isso. Ele vai escrever isso lá em Romanos 3, 8, 6, 1, 7, de 1 a 12. Ele vai falar sobre esse assunto. Também os judaizantes estavam por toda parte. E o que esses camaradas faziam? Eles queriam que os cristãos seguissem à risca a lei de Moisés. Basicamente era isso que eles estavam falando, né? Então Romanos 2, 17, capítulo 3, de 1 ao 31, capítulo 7, 13, capítulo 9, do verso 1 até o capítulo 11, verso 36. Ele vai falar sobre essa questão aí dos judaizantes. Um outro problema que envolvia ali os irmãos, que estavam próximos dos irmãos e Paulo estava atento, era a questão do orgulho do cristão forte, né, que não compreendia que deveria cuidar do cristão mais fraco na fé, que estava começando, que estava com alguma dificuldade de entender determinadas coisas. Isso Paulo vai tratar lá em Romanos 14, do verso 1 até Romanos 15 ao verso 7. Todas essas questões estão ali envolvidas e Paulo estava atento, por isso o propósito da epístola. Paulo queria passar para aqueles irmãos que estavam lá que as suas conclusões éticas e práticas da palavra de Deus vinham realmente da palavra, vinham realmente do evangelho que ele proclamava. Não só proclamava, como não se envergonhava desse evangelho, né? Maravilhoso, Romanos 1,6, né? Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gentios.
Agora a gente vai passar aqui, irmãos, para a estrutura e conteúdo dessa epístola. A gente tem aqui uma introdução que vai do capítulo 1, do verso 1 ao 17. Dentro dessa introdução, a gente tem as saudações, né, que Paulo faz, que está do verso 1 ao 7. A oração de graça, expressando ali o seu interesse por ver eles, estar com eles, né? Paulo expressa isso na sua oração, está do verso 8 ao 15. E ali também o tema da epístola, né? A justiça de Deus conforme revelada em suas ações para o pecador, que está no verso 16 e 17. Essa é a introdução. Depois vem um tópico dizendo sobre a necessidade da justiça de Deus, pecado e condenação. Capítulo 1, esse tópico vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Então, em primeiro lugar aí, você tem a ira de Deus dentro desse tópico. O primeiro subtópico aí é a ira de Deus no mundo pagão, que vai do capítulo 1, do verso 18 ao 32. A ira de Deus no mundo judaico, que vai do capítulo 2, do verso 1 ao capítulo 3, verso 8, e que todas as pessoas estão sob o poder do pecado. Paulo vai discorrer sobre isso no capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Vai anotando aí, para depois você pesquisar. O segundo ponto aí seria a justiça de Deus revelada num estado novo, a justificação, que vai do capítulo 3, verso 21, ao capítulo 4, verso 25. O primeiro subtópico diz a justiça demonstrada, do capítulo 3, do verso 21 ao 31. O segundo subtópico, a justiça ilustrada, que vai do capítulo 4, do verso 1 ao 25. A terceira questão aí do desenvolvimento é a justiça de Deus revelada numa salvação que significa vida nova e justa. Tudo isso está dentro de capítulo 5, do verso 1 ao capítulo 8, verso 39. O primeiro subtópico fala da salvação como reconciliação. Capítulo 5, do 1 ao 21. Salvação como santificação. Capítulo 6, do 1 ao 23. Salvação como libertação. Capítulo 7, do 1 ao 25. E salvação como filiação. Capítulo 8, do verso 1 ao 39. Você vê que os temas, né, os tópicos, os subtópicos de Paulo na sua epístola são muito bem coordenados, são muito bem tratados, e isso traz um entendimento muito melhor para nós, leitores, hoje, e trouxe para eles à época também. Também temos a justiça de Deus revelada no propósito de Deus na história. Capítulo 9, verso 1, vai até o capítulo 11, verso 36. O primeiro subtópico aí, dessa justiça de Deus revelada no propósito, na história, é a eleição de Israel por Deus, capítulo 9, do 1 ao 29. O segundo subtópico, os judeus rejeitam a justiça de Deus, vai do capítulo 9, do 30 ao 10, versículo 21. E a restauração de Israel por Deus, capítulo 11, do verso 1 ao 36. Penúltimo ponto aí vai dizer assim, a justiça de Deus revelada no comportamento cristão. Vai do capítulo 12, do 1 até o capítulo 15, 13. Primeiro subtópico, amor como uma vida sacrificada. Capítulo 12, do verso 1 ao 21. Amor como uma vida submissa. Capítulo 13, do 1 ao 14. E amor como uma vida de serviço. Capítulo 14, versos 1 até o capítulo 15, verso 13. Aí a gente entra, partindo para o final, a gente entra no epílogo. O epílogo é um comentário breve, final, é um desfecho do escrito paulino na epístola. Esse desfecho se encontra no capítulo 15, do 14 ao 33, verso 14 ao 33. Primeiro subtópico desse epílogo, o ministério de Paulo aos gentios, que vai do capítulo 15, do verso 14 ao 21. A visita passageira de Paulo em Roma, capítulo 15, do verso 22 ao 29. E apelo para a oração, capítulo 15, do verso 30 ao 33. Temos agora a recomendação de Febe e saudações. Capítulo 16, verso de 1 a 23.
E para finalizar, a bênção de Paulo aos Romanos, capítulo 16, do verso 24 ao 25. Toda essa estrutura parece, falando um pouco monótona, mas essa estrutura é muito importante para você entender os temas que o apóstolo Paulo está tratando nessa epístola. Temas importantíssimos, temas relevantíssimos, temas que você precisa estudar. Aqui eu estou apenas colocando um gostinho para você pensar sobre esses temas e se aprofundar em cada um deles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e te trazer entendimentos maravilhosos através da iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida. Romanos 16, 24 diz assim, e é com essa frase que eu quero encerrar: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.